Lucas 15, eu vou ler a partir do versículo 1, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores. Opa. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, põe-a sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque hoje achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi-se, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traze-me depressa a melhor roupa e vestilho. Ponte-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Então, olhe para o seu irmão e fala assim: prepara-te. Dá um glória a Deus aí, bem forte e sente. Aleluia. Aleluia. É um texto bem conhecido, irmãos.
Acho que muitas pessoas aqui já ouviram. E quando eu estava pensando sobre o tema, né, pedi para dar um tema sobre o mês, o que eu ia pregar. Acho que tem muito poder aqui, não está aguentando a bateria. Põe som agora. Som? Aí. E aí, na semana passada, eu estava sentado ali, orando, e falei, Senhor, preciso de um tema, né, ou uma direção do que vai ser ministrado durante os dias. Aí Deus me deu o seguinte tema: desconstruindo conceitos para criar alicerces. Então, no mês, eu vou falar sobre isso. Ixi, me dá um confio então, vai. Depois que eu começar, não quero parar mais. Então, opa. Amém? Esse vai até o fim, será? Então tá bom. Fé? Tem problema? Ó, o problema sou eu, devo estar com energia estática aqui dentro. Aleluia. Esse foi o menor dos problemas que eu passei essa semana, irmão. Então fique em paz. Qualquer coisa eu prego sem microfone, não tem problema nenhum. Tá bom? Então vamos lá. Desconstruindo conceitos para criar alicerces. Nos dias de hoje a gente vê que tem muitas pessoas hoje, né, que às vezes recebem palavras e normalmente foi Deus que falou. Ou eu vi ali, foi Deus que falou, foi Deus que falou. E no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim que Jesus foi questionado: Senhor, quando o Senhor estiver para voltar, quais são os sinais que nós identificaremos para saber que está próximo o dia? E Jesus falou assim: olha, quando você ouvir falar que eu estou aqui, que eu estou ali, que eu falei isso, eu falei aquilo, e eu não estiver presente, não for nada direcionado por mim, não foi nada dirigido por mim, sabei que o dia está próximo. E o que a gente vê é que muitas das coisas que acontecem hoje, irmãos, não estão alicerçadas em palavra, mas em conceitos e às vezes em histórias, e às vezes em orientações que às vezes as pessoas não se aprofundam na palavra, né? E aprendem hoje a palavra através de ouvir outras pessoas. Se a gente sentasse para ouvir apenas Jesus falar, não teríamos problema nenhum. Mas a partir do momento que a gente ouve pessoas, a gente deixa de agir de acordo com o foco de Deus. E eu acabo, além de ser direcionado por pessoas, às vezes até manipulado, eu deixo de entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus, irmãos, ela é baseada em princípios, ela é baseada em alicerce, ela é baseada em estrutura, ela é baseada em relacionamento pessoal. Nós não precisamos de interlocutores para falar com Deus hoje. Se você dobrar o seu joelho e orar, já foi até falado aqui no culto hoje, se você dobrar o seu joelho e orar, a Bíblia garante que Deus te ouve. Está garantido isso, né? Já foi ministrado aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ele estaria. Tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Então, isso são princípios bíblicos que nós precisamos ter como alicerce na nossa vida, como base de estrutura, porque virão dias, irmãos, em que a Bíblia diz assim, né, que terão comichões no ouvido quando ouvir falar da sã doutrina, e adquirirão para si princípios e valores que não foi Deus quem colocou. Isso é para fazer o quê? Para que prepare o caminho do anticristo. E quando o caminho do anticristo estiver preparado, irmãos, nós precisamos estar alicerçados para sabermos discernir qual é o caminho que nós devemos seguir. É por isso que quando eu pensei a respeito do texto que Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando muitos dias sobre ela. E o texto começa falando sobre uma ovelha perdida.
E quando o texto fala sobre a ovelha perdida, ele fala que o pastor largou as 99, ele tinha 100 ovelhas aqui no caso, ele largou 99 para buscar única e exclusivamente aquela que estava perdida. O que é uma ovelha perdida? É uma ovelha que perdeu o caminho. Ela não sabe a direção onde ela está mais, né? Ela não tem o Waze para dar uma localizada, para recalcular a rota e procurar lá o endereço do pastor. Não, ela está perdida. Ela não tem estrutura suficiente para voltar para o caminho. Talvez ela não tenha força para isso. Então ela necessita de auxílio, ela necessita de ajuda. E o pastor, então, ele deixa as outras que estavam ali bem cuidadas, separadas, bem orientadas, e vai em busca dessa. E toda vez que o pastor sai com o propósito de buscar a sua ovelha, ele acha. E o texto continua. Quando ele acha, o que ele propõe? Uma festa. Chama todo mundo e fala, vamos fazer uma festa. Vamos matar outra ovelha, que agora vamos fazer uma festa. Não matou nenhuma ovelha. Mas ele propõe uma festa. O texto continua e fala sobre uma mulher que perdeu uma dracma. Vamos ver que o texto ele fala de 3 situações onde coisas são perdidas, né? Perdeu-se a ovelha, perdeu-se a dracma, perdeu-se um filho. Quando fala sobre a dracma, fala que a mulher tinha 10 e ela perdeu uma. A dracma não tinha tanto valor, ela era equivalente a um denário romano, que era um dia de trabalho. Em questão de valores, talvez não fosse grande coisa, mas o texto só fala de uma mulher, não fala se ela era casada, solteira, não fala a condição que ela estava. Então, talvez para ela fosse algo de muito valor, de sustento. Então, ela não poderia deixar ali, até porque aquela dracma, ela se perdeu dentro da casa. Ela se perdeu dentro do ambiente onde a dona tinha total conhecimento. Isso acontece, irmãos, às vezes, como nós nos tornamos dracmas. Às vezes nós estamos na casa de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, estamos sob a tutela do Pai, mas às vezes nós estamos perdidos dentro da casa. Eu estou perdido dentro da casa quando a voz que é anunciada já não entra mais no meu ouvido e não produz efeito. Porque a dracma era uma moeda ela não sente nada. Às vezes a gente está dentro da casa de Deus, está convivendo, está ouvindo, está louvando, aí parece que a gente continua ainda sem sentir nada, sem sentimento algum, sem toque nenhum. Aí a gente está como uma dracma dentro da casa, dentro da autoridade do Pai, dentro da autoridade de Deus, trazendo aqui para nós, e às vezes a gente está perdido, irmãos. A gente não está conseguindo ouvir a voz daquele que lidera. A gente não está conseguindo seguir as orientações daquele que foi designado o líder acima de nós. E Deus hoje está trazendo essa palavra porque Ele quer que todas as situações de perdas sejam retiradas da minha vida e da sua, para que a gente encontre hoje em Deus uma identidade. Oh, Jesus. Encontre nele uma identidade. Deus não quer que você seja uma ovelha perdida. Quando a gente pensa na ovelha perdida, eu imagino a seguinte situação, é alguém que tem pouco conhecimento. Talvez aquela ovelha fosse pequena, não falo o tamanho dela. Talvez ela fosse nova, não tinha a orientação ainda, não sabia como participar do rebanho. Diferente da dracma, ela não tinha uma sensibilidade, não tinha sentimento algum, e ela foi perdida dentro do ambiente em que ela estava. Mas mesmo quando a mulher a encontra, o que ela propõe? Uma festa. E aí nós vamos para o filho. O texto fala sobre o filho pródigo, mas a gente tem aqui, bem fácil de identificação, 3 personagens. Tem o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. A Bíblia não nomeia nenhum deles, não detalha nenhum deles, mas ao longo do que eu vou falar aqui, a gente vai ver que a gente se identifica com os 2 filhos. Então o filho mais novo, ele se apresenta diante do pai, e ele requer do pai herança.
Irmãos, a herança, ela só pode ser dada depois que aquele que é o dono da herança morre. Não tem antecipação da herança. A herança, ela é repassada pós-morte. Mas o filho aqui quer se adiantar. Ele queria... Hoje é dia... Que dia que é hoje? 7 de setembro. Que dia é hoje? Independência, né? Era isso que o filho mais novo queria. É interessante que o texto fala que o pai cuidava e a fazenda era do pai. E o filho mais novo ele quer porque ele quer independência, porque ele era rico já. Ele já podia desfrutar de todas as coisas do pai. Ele não precisava estar em outro caminho. Ele precisava apenas continuar ali seguindo e desfrutando das coisas dentro da tutela do pai, da autorização do pai. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente quer independência. A gente quer falar para Deus que assim, a gente sabe, a gente já entendeu o caminho, a gente só quer viver um pouquinho melhor. É que eles não conheciam João, 14. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Bíblia não diz assim, conhecereis a mentira, conhecereis a verdade e escolha qual servir. Não, você conheceu a verdade e siga até o fim. Mas o filho mais novo aqui não, ele queria independência, ele queria ter o controle. Ele queria ter o domínio da situação. Ele queria falar para o pai, você cuidou muito bem, você foi bem legal, você está sendo mais legal ainda se você me der toda a sua herança, olha, eu vou te agradecer, mas eu preciso agora viver a minha vida. Irmãos, não existe vida longe do Pai. Não existe vida longe do Pai. Seja do seu pai físico, até a Conceição falou de pai aqui, ou seja o nosso Deus, que é o nosso Pai. Não existe vida longe. Mas o pai, o que o pai faz? O pai tem experiência, o pai tem conhecimento. O pai tem o que hoje em dia nós precisamos adquirir. O pai tinha maturidade, sabia lidar com situações, tinha um propósito de vida diferente, já tinha vivido muitos anos, os filhos já estavam bem criados. O pai faz o quê? Ele antecipa a herança. Dá na mão dele. E ele sai. É interessante que o texto, lá embaixo, quando fala que o filho mais velho ficou bravo, note uma coisa. O pai mandou pegar o novilho cevado. Eu acho que esse daí foi o ponto da discórdia. E quando ele abandonou tudo, o pai nunca perdeu a esperança de que o filho voltaria. O pai nunca deixou o filho para o lado. Mas o pai deixou que o filho entendesse que a independência, sem ajuda, pode te levar ao fracasso. A independência sem conselho pode te levar ao fracasso. A independência sem a ajuda das pessoas ao teu lado pode te levar ao fracasso. Porque você deixa de ouvir para querer determinar. No caso de Deus, irmãos, é exatamente o contrário. A gente precisa ouvir para receber. Mas o pai não gera nenhum impedimento para ele e deixa ele ir. E ele vai, a Bíblia diz que durante alguns dias ele se preparou para a sua partida e foi. Eu fiquei imaginando, ele deve ter feito uma malinha, separou aquilo que ele achava, e saiu. E eu vou lá desbravar, vou conhecer, vou ver. Só que, irmãos, quando você não está preparado para sair, quando você não está preparado nem para ser enviado no seu chamado, quando você não está preparado para que o seu ministério seja executado da forma adequada, com certeza você terá fracasso. Deus está falando hoje para você aqui, bem claramente, irmão, se você não ouvir a voz de Deus, se você não seguir o caminho dele, não ouvir as suas palavras, com certeza no final será um fracasso. Por isso que hoje Deus quer criar em você alicerce. O que é alicerce? Alicerce é a estrutura básica que faz com que uma construção não entre em ruína, não caia. Ela tem uma estrutura que está preparada para suportar o peso que será colocado acima, para as situações que virão, porque os dias que estão aí, irmãos, são dias difíceis. Se você olhar a política do nosso país, a situação que está, olha a dificuldade que está.
Mas olha, atente uma coisa porque eu vou falar. Não vou falar de política, mas Deus colocou no meu coração aqui. Preste atenção, o que acontece hoje no Brasil é colheita do que foi plantado no passado. Então, se você hoje quer um Brasil diferente, comece a plantar coisas diferentes, irmãos. Não é protesto na Paulista que vai mudar, porque o reino espiritual do crente, o reino real do crente é o reino espiritual. A oração, tudo que é gerado em oração produz sucesso. Não estou falando que você não tem que exercer sua cidadania, que você não tem que ir, que você não tem que fazer. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando o seguinte, que a prioridade da vida do crente é agir de acordo com as leis espirituais. Se você não agir de acordo com as leis espirituais, irmãos, você não terá sucesso na sua vida. É só você olhar o mundo aí fora, a gente não precisa falar nada. Olha, analisa as situações. As nações, irmãos, cada dia que passa tem o quê? Líderes obstinados de coração que abandonaram os preceitos de Deus. Eu recebi um link do Instagram uns dias desses aí, e estava falando sobre a situação da igreja na Europa. E tem uma igreja, agora me fugiu o país, acho que é na Escócia. E um dos reformadores fundou uma igreja lá. Hoje a igreja é um bar mais famoso do país. E ali estava passando países e países, né? Então tinha uma igreja bem grande, muito maior que a nossa aqui assim, e virou uma balada. E onde era o altar da igreja, né? É onde o barman fica servindo as bebidas, e atrás do barman tem uma cruz lá. Foi a única coisa que sobrou do conceito de igreja naquele lugar. O dia, irmãos, está passando e as pessoas estão seguindo o curso do mundo. Por isso que Deus veio trazer essa palavra para você, para que você comece a criar na sua vida alicerces. Talvez você está 10 anos na igreja, 20 anos, 30 anos. Eu não sei a condição que você está. Talvez você tenha chegado hoje. Mas se você não tiver alicerces, talvez você se torne uma ovelha perdida. Talvez você se torne uma dracma perdida, estando dentro da casa e não sentindo as coisas de Deus. Ou talvez você queira independência de Deus para seguir os seus passos. E aí o filho vai, e aí o que acontece? A Bíblia diz que não é muito tempo, né? Passaram-se alguns anos, porque ainda era bezerro, né, cevado. Ainda o boi ainda estava jovem. Não deveria ter sido muitos e muitos anos. Mas o fato é, sem orientação, sem alicerce, sem estrutura, a gente rui. A Bíblia diz que ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. Talvez a gente olhe e parece simples, né? Perdeu o dinheiro. Mas quando você vai analisando a vida dele, quando ele se dá por conta de que tudo aquilo que ele tinha de privilégio de estar na casa do pai, ele perde. Ele arruma um emprego, ele vai cuidar de porcos. Não tinha profissão, né? Não estava preparado para a saída. Não tinha orientação. E aí ele começa a olhar para os porcos ali, e a fome começa a bater. Era tão grande que ele tinha desejo de comer junto dos porcos. Olha a situação que vai se colocando na vida da pessoa quando a gente perde a orientação de Deus, quando a gente quer ter independência daquele que é criador e sabedor de todas as coisas. É isso que o mundo tem aí fora para oferecer, irmãos. É uma boa propaganda, mas quando você chega lá que acaba a campanha eleitoral, o diabo se revela quem ele é. Ele mostra as estratégias que ele tem, ele mostra a estrutura, e ele sabe o que ele faz? Ele quer que você perca o seu valor. Deus hoje quer que você entenda que você servir a Deus e ser escolhido por Ele é um privilégio que não tem preço, mas que tem um valor. Que você foi comprado, né, com um preço de sangue, para que Deus gerou em nós uma dívida eterna. Hoje é o dia da ceia, para a gente relembrar isso. Foi o derramar do sangue de Jesus que garantiu que eu e você tivéssemos a oportunidade de sermos adotados como filhos de Deus. E o filho ali, ele vai para o ambiente, irmãos, onde o diabo gosta de trabalhar. O diabo ele quer tirar todas as suas coisas materiais. Depois que ele tira todas as suas coisas materiais, ele quer tirar as coisas da sua alma.
perdeu dignidade, aí perdeu o emprego, perdeu a emoção. A única emoção que bateu no seu coração foi lembrar que ele ainda tinha um pai. O que é interessante é que quando a gente ainda lembra que a gente tem um pai, tem um Deus que cuida de nós, mesmo que a gente está ali junto com os porcos, a gente não se transforma em um. Às vezes a gente pode até compartilhar daquela comida por um instante, mas a gente não deixa de ter a nossa herança refeita nele. E quando ele olha para si, que ele está ali com os porcos perdidos, ele vem na sua mente e fala, olha, eu não sou digno nem de ser filho, mas talvez se eu for um trabalhador na casa do meu pai, talvez se na casa do meu pai eu não faça nada, simplesmente esteja ali presente para que ele olhe para mim e veja em mim a minha presença ali, talvez ele me dê uma oportunidade de ficar ali, pelo menos para que eu tenha dignidade. O que ele perdeu aqui, irmãos, no essencial foi a dignidade. Então ele queria do pai mais nada. Pai, só me coloca de novo para ser digno de estar aí. E o texto vai falando que ele se arrepende. E eu acho fantástica a sua oração, porque ele começa, pequei contra o céu. O primeiro pecado que ele teve, ele entendeu no seu coração que ele pecou contra Deus. Depois ele pecou contra o pai. Não adianta, irmãos, eu confessar o meu pecado em relação ao que eu faço com os meus irmãos ou com as pessoas e não confessar o meu pecado diante de Deus. E não adianta eu confessar diante de Deus o meu pecado e não confessar diante dos meus irmãos os meus pecados. A Bíblia diz lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, se nós nos arrependemos e confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ele perdoa todo o nosso pecado. E meu filho mais novo vai lá e fala assim, olha, deixa eu voltar para a casa do meu pai. Pelo menos para ter dignidade. Ele volta pelo caminho. A Bíblia diz que longe. O pai viu ele de longe. E aí o pai sai correndo. Lança no pescoço. Pede para dar uma ajeitada nele, dá um banhinho, troca as suas vestes, coloca um anel, coloca sandálias. O pai começa a fazer uma reparação naquilo que era importante. Dignidade só é restaurada, irmãos. Dignidade só é restaurada com arrependimento e perdão. O pai em nenhum momento se preocupou, você gastou tudo. Você fez isso, você fez aquilo. O texto não vai falar que o pai fez nenhuma contestação a respeito disso. O texto também vai falar que o pai, em nenhum momento o pai foi atrás do filho. No caso da ovelha, o pastor largou tudo e foi buscar. No caso da dracma, foi iluminado o ambiente, foi limpo um pouco o ambiente para que pudesse achar. Mas o filho ali, o pai não foi buscar. Quando o filho sabe o caminho que ele tem que percorrer, irmãos, o pai não vai buscar. Se tem caminhos que a gente está percorrendo que está fora da direção do pai, o pai não vai lá te buscar, ele está esperando que você volte para você recomeçar. A Bíblia diz assim, volta onde você caiu, torna a te levantar e segue. E segue. E o pai não apresenta diante dele nenhuma acusação, porque a preocupação do pai não estava nos bens materiais. A preocupação de Deus, irmãos, não é bens materiais sobre a minha vida, não é a minha forma como eu lido com meu irmão, o meu comportamento, pelo contrário, é como eu lido com as coisas dele. Se eu estar preocupado, se a minha vida estiver alinhada com as coisas de Deus, com os propósitos de Deus, irmãos, você vai ver que a sua vida vai ser transformada. O Gabriel falou aqui, ontem nós estávamos no ensaio e não tivemos preocupação nenhuma a não ser adorar. E a Bíblia diz assim, se você se preocupa apenas em adorar, Deus se manifestará. Não há dúvida, irmão. Então, quando você começar a produzir as coisas de Deus, os alicerces de Deus na sua vida, você tem que não se preocupar com as coisas que o homem pode te oferecer, mas as coisas que Deus pode te dar. Porque as coisas que Deus pode te dar, irmãos, talvez para homens precise de muito esforço, mas para Deus é um simples receba.
Quantas pessoas que estão com problema na vida financeira e estão se sacrificando e sacrificando, às vezes, tempo que era de Deus para fazer hora extra, para ganhar o dinheiro, para suprir a necessidade da sua casa. Irmão, se você inverter a prioridade da sua vida e colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver que nem de orar você vai precisar e todas as suas contas serão colocadas em dia. Comece a agir de acordo com os princípios de Deus e Deus vai modificar a sentença da sua casa. Princípio, irmão. Princípio. Princípio básico. Tudo que a gente planta, a gente colhe. É um princípio bíblico, irmãos. E eu vou te contar um segredo aqui. Ó. Princípio bíblico não é para crente. Né? Vamos desconstruir um conceito aí, né? Conceito bíblico é para aquele que aceita. Tem um monte de ímpio aí que está sendo próspero, sabe por quê? Porque cumpre princípios que a Bíblia estabeleceu. Ah, pastor, mas ele não é crente? Não, mas ele cumpre os princípios bíblicos. Está errado? Não. A Bíblia diz assim, aquele que obedece e ouve as minhas palavras e as guarda, esse vai receber. É que às vezes a gente quer julgar a situação de acordo com o nosso parâmetro, com a nossa régua de medir. E aqui, irmãos, hoje Deus está querendo te ensinar que a única régua que mede aqui é a dele. E a régua dele foi estabelecida o tamanho lá na cruz. Diante da cruz, todos nós estamos do mesmo tamanho. Não tem ninguém maior nem menor no reino. Dentro do reino, todos nós fomos colocados como ovelhas do bom pastor. Por isso que quando o filho se apresenta diante do pai, o pai não vai com acusações, porque o pai não estava preocupado com o dinheiro. O pai não estava preocupado com a situação. Ele não estava preocupado em receber uma notícia. O pai estava preocupado que um dia o filho voltaria e precisava estar preparado para isso. O bezerro cevado precisava estar preparado. Tinha sido ali alimentado, guardado, preparado para que o dia que ele retornasse, ele seria recebido de braços abertos na casa do pai. Porque o pai ainda não chegou na terra para exercer juízo, irmão. Ainda não está. Exercer juízo de pecado e julgamento de pecado não está ainda, não chegou o tempo. Né? Tem juízo de valores, né? Que é o que está passando no Brasil. Né? Vou falar disso de novo, tudo bem, Senhor. A Bíblia diz assim, ó, quando um rei... Isso você pode ler depois, tá? O livro de Reis e o livro de Crônicas. A Bíblia diz assim, ó, quando era estabelecido um rei, ele tinha duas situações. Ou ele era levantado para abençoar o povo, ou ele era levantado para exercer juízo sobre o povo. E toda vez que um rei mau era levantado para exercer juízo, era porque o povo estava independente da vontade de Deus. Então, talvez, os protestos que a gente precisa fazer é confessar diante do céu o pecado que nós realizamos para que o nosso país continue dessa forma. Não sei porque eu estou falando disso, mas são princípios isso, irmãos. E às vezes a gente quer lutar guerras espirituais com armas humanas. Certamente falharemos. Lutas espirituais precisam de armas espirituais. Por isso que a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida e que Jesus ensinou é entra no teu quarto, fecha a porta, ora. Porque a oração, tudo aquilo que é gerado em oração, prospera no reino de Deus. Então, se nós não orarmos e colocarmos diante de Deus, irmãos, nada muda. Quando Neemias recebeu cartas falando que a cidade dele estava destruída, que os muros estavam destruídos, a Bíblia diz assim que ele assentou-se, chorou amargamente durante alguns dias e ele orou. E quando ele orou, ele falou, Pai, eu pequei, meu povo pecou, nos perdoa. Mas ele estava em outra cidade, ele estava em outra nação, ele não tinha pecado coisa nenhuma.
Mas ele fazia parte do reino, ele entendeu que ele fazia parte do reino, ele estava longe, mas ele era daquele reino, ele pertencia àquele reino. Se ele pertencia, ele precisava fazer com que aquele reino fosse restaurado. Se a gente olhar, irmãos, para o filho mais novo aqui, a gente vai querer exercer juízo sobre ele. Então, perdeu tudo. Agora tem que sofrer mesmo para ver. Agora, quem mandou pecar? Aí a gente está fazendo igual o Jonas, né? Jonas, vai lá pregar lá em Nínive. Aí eu não vou lá, não. Porque se eu pregar, olha a visão do... Se eu pregar, certamente eles vão se arrepender. E pior, Deus, o Senhor vai perdoar. Mas Deus tinha chamado Jonas para simplesmente ir pregar. Jonas, não é para você exercer juízo, é para você pregar. Ah, você não quer? Então tá bom, vou te dar uma ajuda, vou te dar um incentivo. A gente sabe a história dele, né? Estava lá, foi para a cidade de Jope ele foi para o porto, do porto foi para o navio ele foi para o fundo do navio, no fundo do navio ele foi para o mar, depois ele foi para o fundo do mar ele foi para a barriga do peixe, e foi lá no mais profundo. Aí quando chega no mais profundo, o que ele lembra? Ele lembra que ele tem um pai também, que ele precisa fazer o quê? Orar. E a Bíblia diz que ele ora do ventre do peixe. E quando ele termina a sua oração, ele é lançado novamente lá na praia. O que ele faz? Ele entra pela cidade e prega. E a Bíblia diz que 120 mil pessoas, mais os animais, né? Até os animais se converteram, né? Porque tiveram que jejuar 3 dias junto com ele. Deus hoje está falando para você, se você esqueceu, se você saiu, se você talvez está perdido aqui dentro mesmo, talvez aqui você está sentindo, está cheio de gente, mas está se sentindo só. Deus está falando para você assim, o Pai está na casa, e Ele continua cuidando de você, e Ele não quer exercer juízo sobre você, mas Ele quer te receber de braços abertos para que você hoje tenha alicerce e não conceitos. Aí vem o filho mais velho. Chega lá e fala, o que está acontecendo aí? Nem vai procurar saber com a família. O primeiro que ele vê já questiona, o que está acontecendo aí? Não fui convidado. Não me mandaram uma carta de honra. Eu sou o mais velho. Não chegou nada para ele. Ele recebeu a notícia, não, sabe aquele seu irmão lá? O cara de pau? Ele voltou aí. O pessoal já vai exercendo juízo, em vez de dar só a notícia, né? Não vai ajudando a dar uma incrementada na notícia, né? Fala, o seu irmão está aí. E você não sabe aquele bezerro lá? Que está sendo cuidado, que está sendo preparado há anos. Seu pai mandou separar ele exclusivamente para oferecer na festa que ele está dando para o seu irmão. Na hora, eu acredito, né, o texto não fala exatamente a sensação que ele teve, mas eu acredito que ele tenha ficado irado. E aí ele vai se aproximando de onde era a festa, e o pai vê, e o pai tenta falar ainda com ele, e ele fala, não, eu estou aqui há anos. Estou há anos aqui. Nem uma festinha. Nem precisava ser o bezerro lá. Não, podia ser um cabritinho, um menorzinho. Não, nem isso você me ofereceu. E aí o pai dá um choque de realidade nele, né? O filho mais velho era a dracma perdida na casa do pai. O filho mais novo era a ovelha perdida, né? O filho mais velho era a dracma perdida na casa. Já não tinha mais sensação, já não tinha nem empatia pelo próximo. Ele nem se refere ao irmão. O teu filho, que gastou dinheiro com prostitutas, com meretrizes, que se perdeu, torrou todo o dinheiro, volta e você faz uma festa. E para mim? Nada. E o pai olha e fala para ele assim, tudo o que eu tenho é teu. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus, irmãos, diante da presença de Deus,
E a gente não recebe coisas novas de Deus porque a gente não sabe tomar posse daquilo que Deus já te deu. Tudo que eu tenho é teu. No começo do texto fala que ele dividiu entre os dois, ou seja, a parte dele estava lá garantida. Não sabia usufruir daquilo que Deus tinha para dar. Quanto tempo às vezes a gente está na casa de Deus e a gente não usufrui daquilo que Deus nos deu. Os dons, olha, o Gabriel falou aqui do batismo com o Espírito Santo que ele orou em línguas, irmãos, são 9 dons que Deus ofereceu. Dom significa presente que Deus deu através do Espírito Santo para mim e para você. São presentes. É só pegar que Deus já te ofereceu. E a gente ainda não usufrui daquilo que Deus nos deu. A gente ainda está esperando e está vivendo na independência como filho mais novo. Deus quer que hoje você tenha um choque de realidade inteira assim. Olha, eu não posso ser nem o filho mais novo, nem o filho mais velho. Eu tenho que ter a visão que o pai tinha. O pai não estava preocupado com o dinheiro, com fazenda, com o gado, nada. Ele estava preocupado com uma coisa, que nenhum que estivesse na sua casa se perdesse. É a mesma preocupação que Deus tem hoje, irmãos. Deus não quer que nenhum de nós se perca pelo caminho. Por mais dificuldade que você tenha, por mais que o mundo nada lhe oferece lá, por mais dificuldade que às vezes você tenha dentro do reino de Deus, permaneça até o fim, porque aqui tem certeza e garantia de galardão. Lá fora, não. Se você permanecer aqui, você ainda garantirá um galardão no céu. Garantirá um lugar de morada lá. Garantirá ter a opção de continuar sendo filho de Deus, sendo herdeiro da promessa que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. As circunstâncias, o ambiente não pode te mudar. Não foi comendo no meio dos porcos que o filho mais novo mudou. Era pelo alicerce que ele tinha construído lá no comecinho. Tinha ainda uma pedrinha lá que garantiu, olha, tem um pai, lá na casa do teu pai, pelo menos haverá comida. Ele veio para a casa do pai esperando o mínimo. O filho mais velho tinha o máximo e não usufruía. Os dois estavam na mesma condição. Eram problemas diferentes, mas a condição era a mesma. Nenhum dos dois sabia usufruir daquilo que o pai tinha a oferecer dentro da casa. Tudo aquilo que é anunciado, irmãos, dentro dessa casa aqui, pela palavra de Deus, né, seja quem for o pregador ou ministrador aqui, você precisa usar isso como uma ferramenta para a sua vida. Cuidar disso para você como se fosse o maior privilégio e o presente que você tem na sua vida. Porque o que Jesus fez na cruz, irmãos, ninguém teria coragem de fazer, mas Ele fez. Ele não recuou, Ele não mudou de ideia, Ele não mudou de opinião, Ele não se preocupou com o seu pecado, com o seu erro, nem com o tamanho do pecado, nem com o tamanho do erro. Nem o motivo do pecado, nem o motivo do erro. Mas Ele foi na cruz para garantir que você tivesse possibilidade de ter o seu pecado perdoado. E é isso que precisa na nossa vida hoje. A gente está tanto tempo na casa de Deus, irmãos, e não usufrui, sabe por quê? Porque a gente ainda não se arrependeu. A gente ainda não aceitou a primeira pregação de Jesus, que foi: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A palavra arrependimento significa mudança de mente. Você tem que mudar a sua mente quando você está aqui na casa de Deus. É Ele quem está no domínio de todas as coisas. Entrega a sua vontade na mão dele para que Ele possa conduzir, irmão. O problema é que a gente quer viver independente. Quem vive independente, né, vai perder o rastreio da genealogia. Deus quer que você permaneça na linhagem. Porque a promessa que foi estabelecida sobre a minha vida e sobre a sua, ela se cumprirá. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Tudo aquilo que eu prometi, tudo aquilo que eu determinei, há de se cumprir. Isaías 55 fala que a palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. Antes faz tudo aquilo que ela foi determinada. O pai sabia que o filho ia voltar. Deus sabe quando a gente se apresenta diante dele, quando a gente quer voltar. E hoje Deus veio aqui para te falar: olha, estou aqui mais uma vez de braços abertos para te receber, filho. Mas hoje é necessário que você se arrependa. Lá no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e haja sobre vós tempos de refrigério.
sobre a vossa alma. Pessoas que estão cansadas, estão sofrendo porque se desgastam, porque deixam de ouvir a voz de Deus, aí se sacrificam. Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não vai encontrar descanso, irmãos, tirando férias. Você não vai encontrar descanso passeando. Os problemas não deixam de existir porque você viaja. Não deixam de existir porque você passeia. Mas se o seu descanso estiver nele, aí você vai encontrar descanso para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. É nele que está o descanso. É Ele que traz a paz que excede todo entendimento. É Ele que derramou o maior amor. É Ele quem ofereceu o Espírito Santo da promessa para que o amor fosse derramado no coração dos homens. Foi Ele. Tudo provém dEle. Mas que nós, irmãos, que servimos a Deus, temos que nos entregar verdadeiramente para Ele. Não pode ser um pouquinho. Não pode ser mais ou menos. Quem entrega um pouquinho, vai receber um pouquinho. Quem entrega mais ou menos, talvez nem receba, porque Deus não recebe mais ou menos. O que Deus quer estabelecer com você hoje, irmãos, é que você reviva os princípios que Ele determinou. Porque já a Bíblia diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu com voz e com alarido de arcanjo. E os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós seremos arrebatados ao céu com corpos incorruptíveis para permanecermos ao lado dele eternamente. Tudo que a terra pode te oferecer é provisório. Paulo diz assim: não atenteis para as coisas visíveis, porque as coisas visíveis são temporais, mas atentei para as coisas que são invisíveis, porque as invisíveis são espirituais, e as coisas espirituais permanecem para sempre. Tudo que é espiritual, irmãos, não tem prazo de validade. A única coisa que é espiritual, que tem prazo de validade, é o inferno. A Bíblia diz que no final ele vai ser lançado com o anticristo, o demônio e os seus anjos, né, no lago de fogo. É a única sentença espiritual que tem prazos. Todas as outras, irmãos, estão disponíveis e acessíveis a você. Quem quer ser o filho mais novo aqui? Amém? Você quer sair, gastar tudo e voltar? Só? Tá. Que susto, irmão. Depois dessa aqui eu falei: não, vou descer. Vamos pegar a parte boa de cada um, né? Vamos arrepender sempre. Vamos permanecer na casa do Pai sempre. Por mais dificuldade que tiver, irmãos, por mais que o ambiente ali não me favoreça, às vezes, por mais que a ordem do Pai não seja aquela que agrada o meu coração, permaneça até o fim. Porque a Bíblia diz assim, ó, permaneça na minha palavra. Quem quer se satisfazer com as coisas de Deus, irmãos, usufruir das coisas de Deus, precisa se manter na casa do Pai. É na casa do Pai que vai ser te dado a instrução do caminho. É na casa do Pai que você vai ter orientação de como permanecer limpo. Não vai precisar ficar lá no chiqueiro, não. Deus tem uma veste nova para você. É na casa do Pai que você vai ser restabelecido seu lugar de filho. É na casa do Pai que você recebe orientação para que você não tenha independência, mas que você tenha sucesso naquilo que você faz. É na casa do Pai que você não vai receber juízo ou julgamento, mas vai receber uma herança que permanecerá para sempre. É na casa do Pai que você vai ser honrado como filho. É na casa do Pai que provém todas as coisas. Então, se eu andar fora da casa do Pai, ou se eu andar na casa do Pai perdido como uma dracma, certamente eu não vou receber nada. Eu preciso de auxílio dos demais. Mas Deus hoje quer que você entenda qual é o seu papel aqui.
O filho, ele pode até gastar a herança do pai, irmãos. Mas a herança do nosso Pai Celestial, irmãos, ela é tão grande, que a gente vai viver muitos e muitos anos e a gente não vai conseguir gastar tudo aquilo que ele fez. Porque aquele pai ali, ele tinha uma herança que era gerada em valor. Tudo que é valor, um dia acaba. Mas tudo aquilo que tem procedência espiritual, não tem prazo, não tem limite, não tem saldo devedor. O bom do espiritual é o seguinte, que quanto mais você usa, mais crédito você tem. Agora, se você não usa, você não aumenta o seu crédito. Hoje está sendo preparada uma mesa ali. Ó. Foi preparada, né? Vai ser servida daqui a pouco. É um pão e um cálice. Hoje. Mas foi um corpo, um sangue e uma cruz. Foi uma porta aberta e um acesso eterno dado a mim e a você. Foi derramado o amor, não o juízo, através do sangue. E é por causa disso que nós participamos da ceia hoje, para que o sangue, ele purifique a minha vida e a sua de todo o pecado. Precisamos hoje, irmãos, nos arrepender daquilo que nós nos tornamos independentes de Deus. Talvez o meu chamado ainda não se concretizou porque eu ainda estou independente de Deus. Eu ainda não me submeti à vontade dEle. Eu sei que quando eu me submeter, olha, Deus falou para mim assim, ó, tem pessoas aqui que ainda não exercem o seu ministério porque tem medo da responsabilidade. Deus te fala assim, olha, assuma a responsabilidade e você vai viver coisas que você nunca imaginou na sua vida. As coisas de Deus, irmãos, são sim e amém. Sim e amém. Ou a gente não quer usufruir das coisas de Deus, a gente não quer viver algo novo. A gente não quer viver uma coisa nova, a gente não quer ter experiências sobrenaturais, a gente não quer viver coisas que ninguém, o homem, viveu na terra. A Bíblia diz assim que Deus tem coisas preparadas, irmãos, para o homem que não dá nem para imaginar. Com a nossa capacidade, não dá. Com os nossos olhos, nunca contemplamos. Com os nossos ouvidos, nós nunca ouvimos. São as novidades que Deus tem preparado para aquele que o busca. O que é que você precisa receber de Deus, irmãos, para que Ele marque a sua vida como nunca? Sabe o que precisa? Que a minha casa e a sua seja entregue nas mãos dEle. Que casa? Não estou falando da casa parente, estou falando da sua casa espiritual. No livro de Crônicas, capítulo 7, no capítulo 6, né, do 6 para o 7, a Bíblia diz que Deus tinha separado um homem para reinar. Esse homem se chamava Salomão. E a preocupação de Salomão era que Deus pudesse deixar de ser um nômade, né, se é assim que poderia chamar, deixar de viver de tenda em tenda, se movimentando, mas que ele tivesse um lugar estabelecido, já que Deus tinha já estabelecido um local de terra. Não tinha mais necessidade do povo peregrinar. E a Bíblia diz que Salomão idealiza no seu coração cumprir um sonho do pai. Davi queria construir um templo para Deus. Mas Deus não deixou. Permitiu que Salomão construísse. E no capítulo 7, a Bíblia diz assim que Salomão, após toda a conclusão da obra, a primeira coisa que ele vai fazer no templo é orar. E eu vou falar para você o que Deus falou para ele. E eu vou encerrar com isso.
E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar, porque agora escolhi, santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Deus dá a receitinha bem fácil de como nós devemos proceder e de tudo aquilo que Ele ainda fará. Deus quer, irmãos, que você seja como o pai dos 2 filhos. Talvez eles não entenderam a situação que eles estavam, mas a situação do pai era alegria, porque nenhum dos seus filhos tinha se perdido. A alegria do pastor, a alegria da mulher que perdeu a dracma e a alegria do pai era a mesma, porque tudo aquilo que eles tinham perdido foi-lhes dado novamente. Deus está falando para você hoje, tudo aquilo que você perdeu, se você crê, está sendo devolvido para você novamente. Tudo aquilo que foi estabelecido, que talvez você precise procurar, talvez você precise modificar a sua situação, talvez você deva abandonar a sua independência, mas se você permanecer na casa do Pai, obediente aos seus mandamentos, tudo aquilo que foi perdido na sua vida vai ser restaurado. Esse é o papel desse lugar, amar, restaurar e servir. Essa ordem veio dele. Destronamos aqui a independência para construir um princípio hoje de restituição. Aí Deus está colocando no meu coração que restituição no seu corpo, porque tem pessoas que estão ainda doentes e precisam de cura. É restituição na sua alma, que tem pessoas que estão ainda perdidos dentro da casa do Pai, com a sensação que não tem mais direção, não tem como seguir, não tem como permanecer. Deus quer hoje, crie alicerce. Deus diz para você hoje, crie alicerces. E tem restituição hoje, irmãos, espiritual. Pessoas que perderam a sua posição espiritual. Pessoas que perderam o seu chamado espiritual. Deus tem restituição para você. Deus coloca no meu coração, eu não sei como vai ser, nem quando vai ser. Estender de tenda. É multiplicação de igreja isso. Deus vai abrir novo ministério para nós, hein? Não sei quem vai ser o enviado. Agora tem um monte de pastor aí, se preparem. Eu me lembrei quando eles estavam no deserto, olha só, eu estou na minha mente assim, estavam no deserto e precisavam ampliar o ambiente, o espaço em que eles estavam. Precisava de mais gente, precisava de mais material, precisava de mais gente trabalhando, e quando eu veio na minha mente, estava estendendo, estava ampliando. É ampliação de lugar e é ampliação de nome. Nossa, irmãos, que coisa linda que Deus está fazendo aqui.
Se você crê, tem restituição para você, irmão. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual área da sua vida você perdeu. Eu não sei se você se sente perdido. Eu não sei se sentimentalmente você está abalado. Não sei se fisicamente você está doente. Eu não sei se espiritualmente você deixou de cumprir os projetos de Deus. Deus fala para mim hoje e para você hoje, ó, há restituição na casa hoje, se você quiser. É só querer e pedir para ele, irmãos, porque ele não tem limite para abençoar aquele que se põe diante dele. Deus vai mudar situações de pessoas aqui, irmãos, e nunca imaginaram, nem sonharam. Mas ele espera que você continue aqui, ó, alicerçado na casa do Pai. Não adianta procurar outro lugar, outras condições, outro manual. Deus escolheu você, estabeleceu você aqui. Aqui é lugar de frutificar. Você queria sair, a resposta para você é: não é tempo. O jardineiro tira, porque se você sair, você vai ser arrancado e aí pode machucar a sua raiz. Hoje o Pai está aqui, irmãos, de braços abertos para você. Ele quer que você, quando pegar o cálice, quando pegar o pão, você tenha ciência e conhecimento daquilo que você está fazendo. Que você tenha convicção do que você fará. Nós não estamos aqui vivendo, irmãos, rituais. Nós estamos vivendo aqui religiosidades. Nós estamos aqui vivendo a vida que Deus estabeleceu para nós. E para viver essa vida, nós precisamos estar dispostos, disponíveis, com o coração aberto, sem conceitos, sem falas humanas, sem determinações humanas. Pelo contrário, nós temos que estar com os ouvidos sensíveis à voz dele. A Bíblia diz assim que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E diante de Deus, irmãos, todos nós somos ovelhas e precisamos ser conduzidos por Ele. E a orientação dele para nós hoje é isso, que nós devemos permanecer alicerçados na casa do Pai. Não precisa sair, não precisa guardar para você, pelo contrário, comece a usufruir e espalhar e multiplicar aquilo que Ele te deu. Deus não dá tesouro para crente guardar e enterrar. Deus dá talento para que você multiplique. E olha que Deus deu talento para cada um aqui. Talvez você fale: ah, pastor, você nem sabe. Não quero nem saber, irmão. Deus te escolheu, Ele te nomeou, e Ele falou para você assim, ó, vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Não sei como, não sei quando, não sei onde, não sei porquê, mas Deus tem um determinar sobre a sua vida que precisa ser executado. O diabo está lutando muito para que isso não aconteça na vida de pessoas aqui, ó. E foi difícil essa semana para chegar aqui hoje, mas nenhuma barreira, nenhum obstáculo há para aqueles que permanecem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há ponderações, irmãos. O diabo não tem poder. O diabo não tem poder para subjugar crente. Eu lembrei de uma coisa que eu fiz outro dia. Eu acordei, fiquei meio... Parecia que... Sabe quando você vai ficar gripado? Fica meio... Vai, não vai. Você nem fica, mas está mais ou menos o corpo. E eu cheguei, fui no espelho e falei assim... Dou uma ordem para você. Você não vai ficar doente. E fiquei na fé. Não vou ficar doente. Diabo, você não tem autoridade para me fazer eu ficar doente. Passei 2 dias lutando, irmão. Não fiquei. É isso que Deus quer fazer com você. Quer receber de Deus? Desafie o reino espiritual, irmão. Porque o diabo ele não tem vergonha nenhuma de chegar em você e te desafiar. Não tem vergonha nenhuma, não tem timidez nenhuma para chegar e colocar alguma coisa para atrapalhar o seu sonho, os seus ideais, os seus pensamentos, né, o seu chamado. Pelo contrário, ele coloca um monte de obstáculos, mas Deus te escolheu para que você supere a cada um deles. A Bíblia já te deu um monte de exemplo aí, ó, muralhas que caíram, né, gigantes que foram derrubados, né, por situações em que não havia nenhuma forma humana, né, com capacidade de executar.
Mas nós estamos aqui hoje porque a gente não crê em palavras humanas, pelo contrário, a gente crê no poder de Deus. E o poder de Deus não tem limite, não tem obstáculo, não tem inimigo, não tem adversário, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Se você crê, fica de pé. Olha. Fica de pé, você vai fazer um negócio agora, para você testar isso que eu estou falando. Se você souber a direção da sua casa, você vira a mão para lá. Sabe o que Deus me falou? Às vezes a sua casa não está alinhada com os propósitos de Deus, porque você não determina e não dá ordem sobre ela. Você é a autoridade estabelecida na sua casa. Você dá ordem e lá acontece. Então você vai orar agora e você vai profetizar na tua casa. Eu não sei se lá é vida financeira que é o problema, eu não sei se é vida espiritual, eu não sei se tem pessoas afastadas lá, não sei se tem desviado lá na sua casa, eu não sei a situação que está lá, mas eu sei que se você determinar, Deus pode agir agora. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor visite cada lar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, lares aqui, Senhor, que o diabo chegou com uma palavra lá que, ó, não prosperará, mas hoje a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor rasgou toda a cédula que era contra nós e cravou-a na cruz. E foi lá mesmo que o Senhor venceu a morte e ressuscitou. E o Senhor determinou, a partir daquele dia, que todo aquele que nele cresce teria a oportunidade de ser uma nova criatura. E eu determino, Senhor, sobre cada lar aqui representado, ó Pai, em nome de Jesus. A visitação, Senhor, do Teu Espírito, em nome de Jesus, para que cadeias sejam quebradas, Senhor, postes ídolos, Senhor, sejam destruídos, em nome de Jesus, obra, Senhor, de macumbaria, seja desfeita agora, em nome de Jesus, boneco de voodoo, em nome de Jesus, seja repreendido agora, Senhor, porque Tua palavra diz, Senhor, nenhuma praga chegará na minha tenda. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a tua igreja agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor, cada lar aqui, as pessoas de cada lar, Senhor. Em nome de Jesus. Coloca paz, Senhor, nos lares aqui agora. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita esse lar agora, envia um anjo lá, Senhor, e repreenda esse demônio agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nenhum obstáculo, Senhor, pode impedir o seu agir, ó Pai. Em nome de Jesus. Faça da sua igreja, Senhor, um local onde a vida, Senhor, abunde, onde a alegria, Senhor, permaneça, onde, Senhor, a felicidade seja um sinal, Senhor, do poder e força que o Senhor tem, ó Pai, em nome de Jesus. Então a palavra diz, Senhor, a tua alegria, a nossa alegria, a tua força, Senhor, em nome de Jesus. Alegria, Senhor, do Senhor é a nossa força, que nós possamos permanecer aqui alegres. Alegres. Senhor, dá maturidade para as más notícias. E coloca paz nos corações, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, visita, Senhor, os pensamentos. Agora eu te peço, Senhor, coloque equilíbrio, Senhor. Que mente atribulada, Senhor, em nome de Jesus, coloca paz. A Bíblia diz, Senhor, lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, Senhor, super necessidade. A Bíblia diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, super necessidade de pessoas aqui, meu Pai. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Toda vez, irmão, toda vez que você se levanta, e determina, o diabo não pode resistir. Não pode. Então, se ele tinha alguma brecha, se tinha alguma legalidade, Deus quer que você crie hoje alicerce, porque há restituição na casa, há perdão na casa. Não é tempo de condenação, não é tempo de juízo. Ainda o amor de Deus foi derramado nos nossos corações e ele permanece sobre nós. Então creia, determina. Deus está falando de novo. Determina. Seu marido não está na igreja? Determina. Sua esposa não está na igreja? Determina. Seus filhos não estão na igreja? Determina. Seus amigos não estão na igreja? Determina. Seus parentes não estão na igreja? Determina. Que toda ordem que é estabelecida no reino espiritual, segundo a vontade de Deus, irmãos, prosperará. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.